Então, pessoal, basicamente hoje a gente vai falar sobre o que é o RAG, como utilizamos, para que ele é utilizado e qual problema ele vai solucionar. Então, as LLMs, que são Large Language Model, elas já foram treinadas, ou seja, as máquinas já foram treinadas para utilizar a NLP, né, que é a nossa linguagem natural, ou seja, ela conseguir compreender, entender e conseguir responder com base no texto que a gente está enviando para elas. E esse processo, ele é muito custoso. Então, tanto que somente Big Techs tem esse tipo de ferramenta, constrói esse tipo de ferramenta, como o Facebook, o Meta, né? Tem o Llama, a gente tem a OpenAI, a gente tem o Google com o Gemini. Então, o processo em si de criação de uma LLM e atualização desses dados, por exemplo, toda hora sai versão nova, né? Então, está saindo versão nova do ChatGPT, aí era o 2, o 3, agora a gente vai ter o 4 e eles treinam com um espaço delimitado de tempo. Então, a IA hoje, se você fizer qualquer pergunta relacionada, ela não vai ter dados atuais. Então, como a gente faz para fazer a ingestão de dados mais recentes possíveis ou de dados específicos que a gente quer que ele saiba? Por exemplo, hoje, quando a gente vai no próprio ChatGPT e quer para ele responder baseado em algum documento, o que a gente faz? A gente joga o PDF para ele lá e ele consegue responder a gente com base naquele contexto. De grosso modo, é isso que a gente vai fazer. Só que a gente vai fazer de uma maneira muito mais otimizada para o contexto de LLMs. Tal. Mostrando aqui já o fluxo desse funcionamento e dessa pipeline do RAG, a gente tem como passo inicial, fundamental, né, é a gente ir atrás de quais documentos a gente necessita que ele tenha essa ciência, que a LLM tenha a ciência. E quando eu digo LLM, pode ser qualquer um, pode ser o OpenAI, pode ser o Gemini, Anthropic, tudo faz. Então, a gente vai ter os documents. Esses documents podem ser PDFs, pode ser arquivo YAMLs, pode ser Words, tudo aquilo que a gente consiga converter para ter arquivo texto, então uma string. Então, só que a gente não vai enviar texto puro direto para a LLM, porque vai ser um processo muito custoso, né? Como hoje é cobrado, né? Feita a cobrança das LLMs. É em cima de token. E os tokens são texto. Então, quanto mais texto a gente enviar, tanto para eles consumirem quanto para eles cuspirem, mais custoso vai ser. Então, a gente pega esses documentos e vamos quebrar eles em o que a gente chama de chunks. Né? Então, cada documentozinho desse aqui vai ser uns chunks, e esses chunks vão ter caracteres limitados. Por exemplo, se eu pegar um PDF com 1.000 textos, né? Digamos assim, 1.000 caracteres, a gente vai dividir ele de 100 em 100, em vários pedacinhos, né? Para depois a gente vai fazer o embedding, né? Então, o processo de embedding é fazer a vetorização desses dados. Então, aqui a gente vai utilizar o LangChain e o próprio LangChain que ele mostra como esse processo é feito, né? Então, a gente vai ter o carregamento dos dados, ó, a gente tem um exemplo até de um JSON aqui. A gente faz o separamento desses dados, né? A gente corta eles em vários pedacinhos para finalmente a gente conseguir fazer o embedding. E aí o embedding é pegar esses pequenos espaços de textos e transformar eles em vetores para guardar no banco vetorial. Guilherme, mas por que guardar um banco vetorial? Porque em cima do banco vetorial a gente consegue fazer o link das palavras com, digamos, com pesos. Então, por exemplo, uma palavra vai ter um peso maior para se conectar com outra palavra, que a gente vai utilizar mais na frente para fazer o retrieval, né? Ou seja, a busca. Que é justamente quando o usuário fizer uma query, a gente vai nesse banco, nosso banco vetorial, então todos os nossos PDFs e arquivos vão estar lá como 01, 0.3 e essas paradas, e ele vai retornar para a gente os top K chunks que estão correlacionados com a pergunta do usuário. Como assim? Não está fazendo sentido isso para mim. Então imagina que eu tenho 10 pedaços de documentos e a pessoa me fez uma pergunta relacionada a um pedaço do documento que está bem no meio. Então ele vai me retornar o pedaço e o trecho do documento necessário para responder a pergunta do usuário. E aí ele faz essa correlação justamente com os dados vetorizados. Além disso, ainda tem alguns insights que a gente tem que fazer, é que o processo de embedding a LLM que a gente está utilizando, eles têm que ser o mesmo. Então, por exemplo, se eu fiz um embedding desses dados, né, embed, transformar
nossos textos em vetores. Se eu fiz esse embedding utilizando o Gemini, eu não posso fazer a consulta utilizando o OpenAI. Então, se eu iniciei o processo, né, com o Gemini, eu tenho que finalizar ele com o Gemini. Porque o processo de busca em si, cada empresa ela vai utilizar o seu método de busca, e conforme utilizou o método de embedding. Então, por exemplo, eu não posso fazer um embed com X e fazer a consulta aqui, né, para retornar os top K chunks com empresa Y. Então, esse processo aqui, em si, eu tenho que fazer com uma LLM, somente um provedor, seja o Google, seja a OpenAI. Mas o processo de responder, ou seja, de retornar esses chunks aqui e jogar para o contexto da LLM e ela me retornar uma resposta, não necessariamente precisa ser a mesma. Mas o processo em si de embedar e retornar as informações necessárias com base na pergunta do usuário, esse sim a gente vai precisar fazer com o mesmo fluxo, tá? Com o mesmo provedor. Tá, beleza. A gente pegou os documentos, separou em pedaços pequenos, jogamos no banco vetorial, conseguimos buscar com base na pergunta do usuário quais são os pedaços de documentos que nos interessam, e aí finalmente a gente faz aquele passo de tacar o PDF no chat GPT, por exemplo, né? Então, com os documentos necessários que estão correlacionados com a pergunta inicial do usuário, aí sim a gente vai jogar a pergunta do usuário, os documentos correlacionados a essa pergunta, e vamos jogar para a LLM e falar assim, ó, essa é a pergunta, esses são os documentos, me responda da melhor maneira possível. Então, com esse fluxo aqui, a gente consegue sempre manter, digamos que as nossas LLMs, com os dados mais atualizados possíveis e com os dados que a gente quer que ele saiba. E até controlar, por exemplo, se ele fugir do assunto que não está relacionado aos documentos, a gente pode falar para ele parar e só se basear as respostas com base nos documentos. Então, eu trouxe aqui um exemplo bem simples de como seria utilizar esse tipo de metodologia que é o RAG. Ele tá até que bem simples, então eu fiz aqui uma implementação onde a gente vai utilizar o Pinecone como um banco vetorial, vai utilizar o provedor Gemini para fazer a questão do embedding das informações. E eu tenho dois arquivos aqui de exemplo, né? Então eu tenho esse PDF aqui, que só tem escrito Pedro Guilherme é um back-end pleno, tem esse aprovado estudos de IA, tem 24 anos, mora em São Luís do Maranhão, blá blá blá. E aqui a gente tem esse arquivo .im, que tem alguns dados, né, de database, regconfig, entre outros. E aí a ideia é a gente pegar esses dois arquivos diferentes, converter eles em textos, para a gente fazer o processo de split, embedding e também guardar no banco vetorial. Tá? Então, do jeito que eu fiz aqui, eu criei uma factory, que a gente chama processo, e para cada tipo de arquivo, seja ele IEMO ou seja PDF, que a gente está utilizando no exemplo, a gente vai ter um método de processamento diferente, mas todos vão ser um processador. Então, eu fiz esse padrão aqui chamado factory. Não vou entrar em tantos detalhes, a ideia basicamente é que ele leia o arquivo e transforme ele em um texto. Então, se a gente vem aqui em PultRun Python e rodar o main, eu acho que é o main, e eu pegar ali do meu PDF, a gente pode ver que ele conseguiu ler o arquivo, né? O arquivo guilherme.pdf, e extraiu o conteúdo pra gente, que é o texto que está lá dentro. E é isso que a gente precisa. Para depois disso, a gente utilizar o framework do LangChain para a gente fazer, né, o split. O split não necessariamente precisa ser feito com LangChain, mas o embed em si a gente vai utilizar a ferramenta. Então, vocês podem até se basear aqui, a documentação do LangChain é bem completa. Então, vocês podem ver ó, que aqui ele vai perguntar qual vai ser o modelo que a gente vai utilizar. No caso aqui, a gente está utilizando o Gemini. E também, aqui a gente também bota Gemini, que vai ser onde a gente vai fazer os embeddings. E com base nos embeddings, a gente vai conseguir transformar os textos em vetores. O Google tem alguns modelos diferentes, além desse daqui, mas o mais utilizado e recente deles é esse modelo aqui, né, o Gemini Embedding 001, que também é importante quando a gente for fazer o cadastro, né,
no nosso banco vetorial, a gente passar as dimensões necessárias para esse modelo aqui. O que seria essas dimensões necessárias? No caso, eu estou utilizando o Pinecone. Então, quando eu criar o meu index lá no banco de dados, eu preciso passar com, se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, achei aqui pra gente a informação que eu estava procurando. Então, o modelo de embedding Gemini Embed 001, ele precisa que o banco vetorial tenha uma dimensão de 3072. E essa dimensão, na verdade, é que quando a gente vai transformar o texto para um vetor, então imagina que a gente transformou um texto em um número. E aí, essa dimensão é a quantidade de números que a gente vai conseguir armazenar. Então, consequentemente, quanto maior, digamos que vai ser o intervalo de caracteres que a gente vai conseguir armazenar, tá? Consequentemente, até facilita na hora que a gente for conseguir pegar um contexto maior, porque caso a gente pegue pedaços muito pequenos de informações ou PDFs, ele meio que pode se perder no quantitativo de informações, tá? Então, já que a gente consegue agora transformar esses dados aqui e nossos arquivos em texto, a gente passa para a segunda etapa, que são os chunkers, né? Aqui eu criei uma implementação de um chunker que é muito simples, na verdade. A ideia é só a gente configurar aqui e gerenciar a quantidade do tamanho do chunk. Então, por exemplo, assim, a quantidade máxima de caracteres que vai ter em cada chunk. E também o overlap, né? O overlap, ele vai ser... Então, por exemplo, eu tenho uma frase, né? Pedro Guilherme é um back-end pleno. E aí eu peguei um pedaço muito pequeno dessa informação. Então eu vou ter Pedro Guilherme é um back-end. E aí o próximo chunk eu não quero que já comece com um pleno que tenha aprofundado. Eu também quero pegar uma parte do texto anterior. Então eu posso botar aqui a primeira frase, né? Pedro Guilherme é um back-end. Em vez de eu começar de pleno, eu começo de Guilherme é um back-end pleno e tananã, que é justamente eu não perder esse tipo de informação. Então, não cortar abruptamente o texto, mas sim sempre pegar uma parte do texto anterior, para não perder o contexto. E depois disso, a gente vai ter os nossos serviços, né? Aqui a gente tem só os repositórios, né? Que é o Pinecone, que é criar o index se não tiver criado no banco de dados. A gente vai fazer o upsert chunks, que é inserir os chunks lá no Pinecone, que é o banco de dados que a gente está utilizando. Aqui são buscas, não vou entrar tanto em detalhes agora. E a gente vai ter o nosso embed service, que vai ser o responsável por embedar os textos, né? E salvar lá no banco vetorial. Então, se eu vim agora e testar o nosso RAG pipeline, o RAG pipeline ele nada mais faz do que o instanciamento dos nossos dados, né? Pegando o API aqui do Gemini, do Pinecone. A gente inicializa aqui, instancia aqui o Pinecone, né? O repositório do banco. Depois o nosso chunker, que vai fazer o gerenciamento dos textos. O serviço de embedding, né? Lembrando que a gente vai utilizar o do Gemini. O nosso RAG System, que vai ter as funcionalidades, né? De inserir no banco de dados, fazer a busca, fazer o embedding. E aqui eu fiz basicamente um mini chatzinho, né? Um mini chat não, um mini interface. Então, a gente vai ter aqui, ele conseguiu fazer a conexão com o Pinecone e também criou aqui um índice chamado RAGDemo. Então, mesmo sem eu cadastrar nada nesse banco vetorial, ele já vai com algumas configurações default, como tanto o nosso dimensionamento que eu tinha falado para vocês. Então, se esse dimensionamento aqui não tiver igual ao que o Gemini usa, é muito provável, na verdade, é provável que você não consiga fazer o embed dos dados, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer o processamento por diretório, ou seja, eu vou pegar todos os arquivos que tem no diretório example aqui, ou exemplos no caso. No caso eu botei valores muito altos, né? Botei tipo, o cara pode pegar 2000, eu acho que é de 1000 caracteres cada chunk, né? E o overlap de 200. E aí a gente só tem informações pequenas, então ele extraiu o texto aqui do guilherme.pdf, conseguiu 189 caracteres e salvou salvou só em um chunk.
E a mesma coisa para o nosso config.m, só vou só em um chunks porque são dois arquivos pequenos, né? Então, se a gente vir aqui agora no nosso banco de dados, abrir aqui, a gente vai achar dois chunks, né? O primeiro vai ser aqui as informações do PDF, né? Pedro Guilherme Backend, blá blá. E aqui aquelas nossas informações de banco de dados e afins. Agora que a gente conseguiu fazer a etapa 1, que é pegar os documentos, transformar em texto, quebrar e jogar no nosso banco vetorial, a ideia é que a gente consiga consultar os documentos que são correlacionados com a pergunta do usuário. Então aqui na nossa opção 3, que seria buscar documentos, a gente pode perguntar, por exemplo, sobre mim, Pedro Guilherme, e ele deve retornar exatamente o nosso documento. No caso, como eu vou botar para retornar só um documento, porque só vai ter um correlacionado. Então, olha, aqui eu ainda nem cheguei na etapa de jogar para LLM, e eu jogando uma informação como Pedro Guilherme, somente meu nome, ele já sabe qual é o arquivo, e aí ele tem um score de percentual que está da pergunta do usuário com o documento, e ele retorna o chunk para a gente. Então, a etapa final agora vai ser o que? A gente, além de retornar, a gente juntar a pergunta do usuário, o text do chunk e depois jogar para a LLM para que ela responda com muita mais autoridade. Bom, e aí, no próximo vídeo, eu vou aproveitar e já começar a falar mais sobre o LangChain e como a gente consegue criar uma chain, ou seja, uma cadeia de comandos, utilizando o nosso RAG.